Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 40, ou temos a opção hoje também de Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Então, Lucas 12, do 35 ao 40. Estejam cingidos vossos rins e acesas vossas lâmpadas. Fazei como os homens que esperam o seu Senhor, quando a volta das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade, eu vos digo que cingirá, os fará pôr à mesa e, passando por entre eles, os servirá. Se vier na segunda vigília ou na terceira, assim os encontrará. Bem são aqueles servos. Sabeis que, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Vós, pois, estáis preparado, porque na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós, diante da celebração, diante do mover do Evangelho do dia, diante da nossa Santa Missa, hoje está dizendo assim nossa liturgia diária: todos os fiéis defuntos. Hoje é o dia, então, em comunhão com Deus e com a Igreja, reunimos-nos para rezar pelos nossos falecidos e fortalecer o nosso compromisso com a vida. No Senhor que se enxuga nossas lágrimas e depositamos a nossa esperança. E diante deste mover hoje, no dia dos finados, finados defuntos, nós rezamos por essas almas que se encontram no purgatório e também preparamos o nosso coração para que um dia nós estejamos preparados para estar a frente com o Senhor Jesus. E é justamente a palavra do Evangelho aqui direcionada a Lucas 12, do versículo 35 ao 40, nos direciona a isso e nos faz um alerta. Nós temos dentro do nosso coração o desejo e a semente da vida eterna. E é justamente por isso que não temos naturalmente o hábito de pensar na própria morte. Às vezes parece que temos a sensação que nunca iremos morrer, ou que sempre, não importa a idade ou a circunstância, viveremos por muitos anos. Mas a verdade é que ninguém de nós sabe o dia e nem a hora. Jesus nos faz essa alerta não para nos amedrontar ou pressionar, mas para que possamos sempre viver buscando aquilo que Ele deseja para nós, a santidade. Resumindo, querido irmão, essa palavra de Lucas 12, do versículo 35 ao 40, vem nos trazer um direcionamento para entrarmos no reino de Deus. A busca pela presença de Jesus. Estar ali vigiando é estar consciente do que é o certo, do que é o errado, diante de Deus e que Ele nos pede diante da Santa Igreja. Vamos na prática? Então, se Jesus nos alerta para buscar a santidade, nessa leitura de Mateus, que nós vamos ver hoje também na Santa Missa, Ele vem nos alertar. Afastai-vos de mim, malditos. Mateus 25, 31. Nós vamos ler o versículo 41 em diante. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Detalhe, então quer dizer que tem o diabo, e tem o fogo, e tem o inferno. Então não é só o céu. Prestai bem atenção. Quem vai para o inferno então? Se todos têm a salvação, é só nós morrer e estar diante de Jesus, nós vamos rezar por eles aqui, então quer dizer que você desfaz do inferno. Tome cuidado. O inferno existe e Jesus diz aqui na palavra dele que vai ter a divisão. Vai ficar entre eles o cabrito e as ovelhas. E quem são os cabritos e quem são as ovelhas? Você crer em Deus é você colocar em prática nas obras. Vamos lá? Jesus se preocupa com os desfavorecidos. E ao mesmo tempo,
ele pede para nós, para que nós sejamos salvos também de acordo com as nossas obras. Vamos continuar lendo aqui. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doentes ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, antes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, com esse ensinamento na prática, para que a gente possa entender, dentro da nossa igreja, nós temos uma graça muito grande, que se chama as pastorais. A pastoral social vai até essas casas que estão necessitando do mantimento, vai fazer a parte social, certo? Vai acolher, vai ver se realmente as pessoas estão precisando, se não estão mentindo, né? Se não estão tirando vantagem de uma cesta básica, se não estão tirando vantagem somente para enganar. Aí de que forma que você sabe disso? A pessoa participa lá com você na igreja, a pessoa está indo, não estava, vamos convidar para ir para a nossa igreja. A pastoral social visita, dá o alimento, convida para ir à igreja, para ir confessar, para ir à Santa Missa, para ir para uma orientação espiritual com o padre. Porque, ao mesmo tempo que a igreja dá o social, dá a comida, dá o alimento ao pobre, dá o que vestir, ela dá também o amparo espiritual. Então, a fome é saciada pela pastoral social e o que vestir, junto com a igreja, junto com o padre. E o padre está ali para dar orientação espiritual para aqueles fiéis que vão à pastoral social e também para acolher aqueles que vêm buscar a salvação eterna, que é a salvação diante do pecado. Porque se eu não aceito Jesus, se eu não aceito as suas ordens, se eu não busco a santidade, porque Jesus diz, sede santo como eu sou santo. O que nós podemos compreender num direcionamento desse, irmãos, aqui na palavra, é que nós vamos morrer e nós já somos salvos. A graça que Jesus nos deu foi a salvar e abrir o céu para nós. Agora o direcionamento, você pode ler as leituras lá em Atos, lá em Coríntios, lá em Romanos, vai nos dando direcionamento. Então, a obra de acolher o pobre, a caridade, eu vou dizer como que deve ser feito. Frase de Santa Teresa de Calcutá. No momento da morte, não seremos julgados pela quantidade de trabalhos que temos feito. Vamos supor, eu estou em várias pastorais, estou em vários lugares, estou morando dentro da igreja, mas pelo tanto de amor que colocamos em nossos trabalhos. Porque, irmãos, o teu primeiro chamado, você leigo, o teu primeiro chamado é a tua família. Você vai cuidar da tua família, você vai servir a tua família e vai pegar uma pastoral com amor, vai servir lá. E lá você vai direcionar, se é social, você vai lá fazer a pastoral social. Se é a sobriedade, se é da liturgia, aí, meu irmão, você vai fazer não para se autopromover. Porque você vê pessoas querendo se autopromover em vários lugares, eu tenho que aparecer meu nome, não. A pastoral é para você fazer com amor. Vai lá visitar aquele irmão com amor. Reza com ele. Coloca ele nas mãos de Deus. Tem pessoas que chegam lá, larga a cesta, tchau. Sabe que eu fiz a obra de Deus quer? Ou ele acolheu, ou ele amou, ele falou como ele falou para a mulher adúltera, quem te condena? Ninguém, Senhor, mas não tornes a pecar. Jesus em nenhum momento só deu a comida, até ele ficou assim, como se, não é chateado, ele deu um alerta. Esse povo me segue porque eu multipliquei os pães. Ou vocês estão com medo da comida, isso aí Deus providenciará. Então nosso Senhor vem nos alertar também sobre isso. Às vezes nós nos preocupamos só com o que comer e deixamos a alma ir para o inferno. Isso nós católicos temos que entender, irmãos. Nós somos salvos pela graça porque o Senhor, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Para que o Verbo se fez carne? Para nos ensinar a caminhar com Ele. Nós temos um caminho e por isso existe dois caminhos, Ele alerta. O caminho apertado, entrarão no céu, e o largo, amplo, para o inferno. Jesus fala isso. Mas as suas obras de caridade é não desfazer do irmão, como nós acabamos de ver no Café com Jesus, acolher ao pobre. Mas ao mesmo tempo,
o alimento físico, o alimento espiritual. Dentro da igreja, a pastoral, fazer com amor, como diz aqui, frase de Santa Teresa de Calcutá: no momento da morte não seremos julgados pela quantidade de trabalhos que temos feito, mas pelo tamanho do amor que colocamos no nosso trabalho. Assim é o nosso sacerdote, o nosso padre, um bom acolhimento com amor dentro da paróquia, dar uma orientação espiritual ao seu povo, orientar sua pastoral a ir visitar, levar o mantimento, mas trazer para a igreja. Porque, meu irmão, não adianta só você alimentar o físico e não trazer para a parte espiritual também. Que nós estamos sendo mentirosos, enganando a nós mesmos. Porque lá na palavra, em Coríntios, Atos, Efésios, vem nos dizer, não é pelo que você come e que você bebe, mas é o que sai da sua boca que você está sendo condenado. Então, se Jesus falou isso, nós temos que ajudar o que sai da boca. Nós temos que ajudar o que entra nos ouvidos para que o nosso coração conscientize e para que a gente saia liberto de todo o mal. Por isso, queridos irmãos, com essa reflexão, o nosso chamado, nosso mover do nosso coração hoje vai ser um ato muito difícil. Por quê? Porque a gente não quer pensar nisso. Nós temos o hábito de pensar na própria morte? Difícil quem faz isso. Paulo fala. Ele, diante da morte, ele fala que ele prefere a morte porque ele... Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque ele sabe que ele iria com Jesus. Então o desespero da morte, porque eu não estou caminhando com Jesus. Mas detalhe, nós convivemos com amor. Então tem situações que a pessoa diz, você é desesperado, você... Não, eu amo, eu vou sentir saudade. Aquela pessoa foi muito importante para mim, porque se eu não chorei, se eu não senti o amor, porque essa pessoa nunca foi boa para mim, mas ela foi uma pessoa boa e eu sinto falta dela, mas eu acredito que ela está morta, aqui a parte física, mas ressuscitada com Cristo. Por isso eu creio que ela está viva com Jesus e vai ressuscitar o seu corpo glorioso na hora certa com Jesus. Mas eu acredito que ele está com Jesus. Detalhe, irmãos, quem julga quem vai para o céu e o inferno é Deus. Mas nós nos orientamos com Jesus como devemos ir para o céu. Por isso, nunca julguemos. Apesar da vida, de tudo que a pessoa fez, está no céu, está no inferno. Não. Ele está diante de Deus. Ele está buscando a sua glória. Mas se ele conviveu com Jesus, glória a Deus. Se ele teve a oportunidade no último momento de pedir perdão, glória a Deus, como homem lá na cruz. Mas se ele não teve, e ao destino cabe a Deus a orientar onde que ele vai, a escolha que ele fez aqui em vida, não cabe a nós julgar quem vai e quem não vai para o inferno. Mas cabe a nós rezar pelas almas e acreditar que se ele está no purgatório, a nossa oração de hoje é para que ele seja purificado. Junto com a igreja, rezamos pelas almas que serão purificadas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tem um significado, porque do purgatório passa pelo fogo da gema, né? É a purificação dessas almas que não estão 100% na graça, né? Então isso depois você pode procurar um estudo que fala, a igreja ensina o porquê. Não que você está rezando por aqueles que vai se salvar, não. Já está no purgatório quem está salvo, só vai purificar. E a nossa oração, a nosso mover da igreja junto, nós estamos ali rezando junto por essas almas sendo purificadas. Que Deus abençoe cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada um e o fogo do Espírito Santo e o mover de Deus no purgatório purificando as almas nesse dia. Que o nosso Senhor nos acolha também, o nosso coração, em busca da santidade. Dai-nos a força, Senhor, para que possamos herdar o reino de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe.